Olá, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e este é o canal Sob a Luz do Evangelho. Um anjo em minha casa. Vamos à reflexão. Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois pusestes a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que amamentam, tu suscitastes força por causa dos teus adversários para fazer escalar o inimigo e vingativo. Quando vejo os teus céus, obras dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizestes do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Irmãos, esta é a palavra que Deus deu no meu coração para que nós pudéssemos refletir, para que eu possa falar com vocês a respeito desse meu testemunho que Deus me dá de eu falar com todos vocês hoje. Eu escolhi os Salmos no capítulo 8, do versículo 1 ao 5. Irmãos, no ano de 1998, a minha esposa, ela tinha uma forte dor de cabeça. E eu ficava muito preocupado e me sentia, de certa forma, impotente, vendo ela todas as noites reclamar, pois eu nada podia fazer a não ser orar. E eu confesso, irmãos, que não tinha passado em minha mente, na minha cabeça, pedir para que os irmãos de ministério viessem e ungissem minha esposa, mas eu sempre buscava na porta da igreja pedir oração por enfermidade. As orações dos irmãos, e em minha casa eu também, nas madrugadas, me colocava de joelhos a orar. E isso, irmãos, continuamente eu estava aos pés do nosso Senhor. E sempre que eu podia, eu o buscava e clamava pela sua misericórdia, pela misericórdia de Cristo. E eu entendia que no tempo certo Ele viria ao nosso encontro. E como de fato eu esperei pacientemente, sem falar para ninguém do que eu estava buscando. Nem mesmo para minha esposa eu havia comentado. E um dia nós em casa já estávamos nos preparando, irmão, para que nós viéssemos a dormir. E eu falo para os irmãos, que a minha esposa, ela passou por diversas adversidades, desde do nascimento da minha filha, que eu vou contar uma outra hora para os irmãos. Mas, num determinado dia, irmãos, nos preparávamos costumeiramente para dormir, e tudo estava normal, graças ao nosso bom Deus. E, numa determinada hora da madrugada, eu estava sonhando que eu me deitava para dormir. E neste sonho que eu chamo de revelação, apareceu uma criança dentro do nosso quarto. E os irmãos sabem que às vezes os sonhos, irmãos, eles são meio que confusos. Mas aquele não, irmão. Aquele, ele foi bem nítido. Que se passou naquela noite, até os dias de hoje jamais eu esqueci. E essa criança, ao se aproximar da minha cama, ele me falava que ele veio em minha casa para uma missão e que não poderia retornar ao Pai sem que houvesse de cumpri-la, irmãos. Mas eu, irmãos, por entender no meu raciocínio que aquela era um momento ímpar, algo sobrenatural, mesmo naquele sonho, irmãos, eu tinha essa percepção. Então, eu o observando aquela criança, eu falava para ela: olha, você nunca veio aqui na minha casa mesmo? Então vamos brincar um pouco. Ela respondeu-me que não poderia, porque ela deveria seguir as ordens expressas do Pai.
pois aquela era uma missão e ela não poderia falhar. Irmãos, eu insisti com aquela criança que eu queria que nós brincássemos, tentando persuadi-la, mas ela, firme no seu propósito, pediu a minha mão direita e eu, esticando as minhas mãos e fitando bem os olhos sobre ela, o seu tamanho e a sua pequenez eu contemplava, irmãos, não adorando, porém contemplando a sua pequenez e tamanha sabedoria. Irmãos, ao olhar em seus olhos, eu me maravilhei, porque confesso aos irmãos que eu nunca vi nada semelhante em toda a minha vida na face da terra, ao olhar nos olhos daquela criança. Era um menino, irmãos, e seus olhos, ele tinha realmente uma vida, irmão. Verdadeiramente a vida passava naqueles olhos, algo que nada na natureza se comparasse com o verde que eu olhava. Era algo penetrante, irmãos, que dava vontade de ficar ali parado, só contemplando o anjo de Deus. E eu falava com ele como nós conversávamos com qualquer pessoa. E eu compreendi, irmãos, que ele me entendia, bendito é o nome santo de Deus, e eu compreendia tudo o que ele falava comigo, e ele pedindo a minha mão, eu deitado em minha cama. Irmãos, os irmãos entendem, era um sonho sobre sonho. Na realidade, uma revelação que eu me emociono até agora, irmãos. Isso aconteceu há alguns anos atrás, há bastante anos, e eu estendi a minha mão na posição que eu verdadeiramente me encontrava sobre a minha cama em relação à minha esposa deitada ao meu lado, e ele tocou com o seu polegar bem no centro da palma da minha mão direita. Naquele momento, algo começou a formar como uma roda de fogo entre a minha mão e o seu polegar. Esquentava muito, irmãos, porém não era aquela quentura que queimava, mas esquentou muito. Foi algo surpreendente e ele me falou: olha, eu tinha que vir aqui, foi determinação do Pai. Por isso, eu vou te pedir algo muito importante. Não esqueça, assim que eu for embora, você não pode de maneira alguma esquecer. Você vai virar para o lado, você vai pegar essa mão e você vai colocar sobre a cabeça da sua esposa e vai tocar-lhe a cabeça. E você vai orar. Você me promete que você não vai esquecer? Irmãos, ele me insistia tanto, irmão, mas com uma voz tão meiga, tão carinhosa, irmãos. Sim, eu respondi a ele, eu prometo. E mais uma vez, eu ainda tentei persuadi-lo a que brincasse um pouco comigo, mas ele, irmão, muito sério, ele disse que não tinha permissão para ficar. E eu olhando ele, ele começou a se afastar bem lentamente, irmãos. E eu vendo, irmão, ele... Sabe quando a gente vê aquelas pessoas se distanciando para bem longe, que você vê aquela pessoa bem pequena já, irmão, devido à distância? Assim eu o via, indo embora, até ele sumir completamente. Parecia, devido às proporções em que nós nos encontrávamos, ele parecia que estava entrando para dentro da parede. E aí, irmãos, quando eu estava somente eu e minha esposa, virei-me para o lado dela, coloquei a minha mão, assim como ele determinou, sobre a cabeça da minha esposa. E então, irmãos, eu comecei a orar sobre a cabeça da minha esposa. A minha esposa, ela acordou e me acordou, tipo, empurrando eu, irmãos, perguntando para mim se eu estava ficando louco. E porque eu estava falando daquele jeito, todo enrolado. Irmãos,
Eu acordei assustado por ela ter me acordado empurrando e em meio que atônito, sem entender direito o que se passava, o que estava acontecendo, aí eu pude, irmão, dar por conta de que um anjo de Deus visitou-me, tocou em minhas mãos e eu falei com ele na linguagem dos anjos, porque a minha esposa testificou isso. E nunca, irmãos, eu falei nessa linguagem dentro da igreja por minha própria vontade, não, irmão, por temor a Deus, porque ele curou a minha esposa, irmão, naquela visão. A minha esposa nunca mais teve aquele problema de dor de cabeça. Ela já teve algumas outras dores de cabeça, mas não igual a que era constantemente, irmãos. E o meu temor, irmãos, é em querer fazer realmente a vontade de Deus. Deus, por sua infinita misericórdia, Ele nos agraciou com esta visão, irmãos. Mesmo eu não sendo merecedor. Por isso que eu não usei falar dentro da igreja, na linguagem dos anjos, porque Deus assim me fez sentir. E eu confesso aos irmãos que no dia que Deus me der, eu creio que eu falarei na linguagem, mas não quero fingir jamais por temor a Deus, e nem quero fazer pela emoção, mas da mesma forma dessa visão que eu tive em ter falado com o anjo, eu quero que Deus assim, se for da vontade dele, me permita. Irmãos, eu agradeço a todos que estiveram comigo até aqui, que o nosso Deus seja eternamente louvado e glorificado. Irmãos, aqueles que falam, como o Júnior falou, que na congregação cristã não tem vida, é porque a vida não está naqueles que estão mortos. Somente aqueles que estão vivos conseguem sentir a vida. E eu vi a vida na minha frente, irmãos. E toda honra e toda glória seja dada ao nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Para quem não me conhece, eu sou o Ari e estou sob a luz do Evangelho. Não esqueçam de dar o like de vocês. Eu tenho certeza que esse vídeo pode edificar a vida de muitos que pode ouvir esse relato, ok? Então, não esqueça de dar o seu like, o seu joinha, compartilhe, ok? E faça comentário, tá bom assim? Eu agradeço a todos mais uma vez, que a paz de Deus, o seu amor e a sua misericórdia esteja não somente na sua vida, mas na vida de todos os seus familiares. Um abraço e até o próximo vídeo.